O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria, use tudo o que você possui para adquirir entendimento. É o que diz a palavra de Deus em Provérbios 4, versículo 7. Eu sou Stephanie Demétrio, graduanda do 10º período de Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Hoje aqui na posição de apresentadora de mais um episódio do Trincheira Intelectual. Temos a honra de hoje aqui entrevistar a doutora Flávia Zusa, que está ali como juíza de direito na UPJ do primeiro núcleo da Justiça, 4.0 permanente, e especializada em juizado da Fazenda Pública. E também vice-coordenadora dos juizados da Fazenda Pública. Também temos aqui Arley Xavier. Isso. Pessoal, meu nome é Arley Xavier, sou estudante de Direito da PUC, Pontifícia Universidade Católica de Goiás, e estamos aqui com um episódio mais que especial do Trincheira Intelectual para levar para você o conhecimento, o saber da vida, através de uma grande personalidade, que é a doutora Flávia Cristina Zusa. Doutora. Bom dia, Arley, bom dia, Stephanie, bom dia, alunos da PUC. É uma honra estar aqui participando desse episódio com vocês e espero compartilhar um pouquinho da minha jornada e vocês vão ver de onde eu vim, quais são os meus sonhos, o que eu consegui realizar, tá? Estou à disposição de vocês. Doutora, primeiramente eu gostaria de dizer que é uma honra ter essa oportunidade de estar aqui entrevistando a senhora, principalmente para a gente, na qualidade de alunos, né, que tem esse desejo de atuar futuramente na área jurídica. E para iniciarmos aqui o nosso diálogo, eu gostaria de perguntar para a senhora o que motivou a senhora a entrar dentro do direito e escolher a magistratura. Sonho. A gente tem que sonhar. E eu costumo dizer que sonhar sozinho não tem a menor graça, né? Então, eu vim de uma família muito simples. Minha avó materna, imigrante portuguesa, veio para o Brasil com seus filhos, inclusive a minha mãe com 5 anos de idade, numa viagem de navio, de 30 dias. Pouca gente sabe disso, né? Quem é mais íntimo sabe. Então, minha avó é analfabeta, tá? Meus pais não têm curso universitário. O que ocorre? Dentro da família, nasceram 2 juízes, primos da minha mãe, que eram, para mim, grande estímulo, né? Referência. Luiz, Germano, para mim, eu via eles de pequena e falei assim, uai, se eles podem, eu também posso. Né? Então, isso plantou uma semente de sonho dentro da família, uma semente de sonho dentro de mim. Eu também sou a filha mais velha. E, assim, eu digo o seguinte, se você é filho mais velho, você esteja preparado para romper. Né? Você vai ser exigido. Acho que Deus exige isso da gente. Tá? Eu sou a filha mais velha dos meus irmãos, que eu tenho 2. E brincando com meu irmão é policial civil em São Paulo. Eu sou paulista, né? De lá que eu vim. Meu irmão é policial. O que ele queria ser desde pequeno? Polícia. Então, ele brincava do quê? De polícia. Eu ia ser ladrão? Não, né? Eu não ia ser ladrão. Não dá para brincar de ser ladrão. Menina não gosta de ser ladrão. Como que a senhora fazia? Nós temos 2 anos de diferença. E ele pegava os bonecos, brincava o carro dele, daqueles do Paraguai, escandaloso, brincando, e ele trazia os bandidos para mim, que eram os bonecos todos estrupiados lá, e eu falava assim, não, você não pode fazer isso. Então, eu fui me tornando juíza, entendeu? De um policial desde pequena, que era o meu irmão. Então, é assim, né, que eu brincava, né, quando era criança. Mas eu digo o seguinte também, vem um pouco da personalidade. Eu fui alfabetizada aos 7 anos. Eu não fui para a escola antes. Meu pai sempre leu muito, tinha jornal, Estadão, comprava folha, e eu colocava uma folha por cima e ia escrevendo. E aí formava as palavras. E aí, quando chegou o dia, ele falou assim, essa menina tem que ir para a escola. Com 5, 6 anos, minha mãe me deixava na porta da escola, meu irmão era bebezinho, e aquilo mexeu com o meu emocional. E eu não queria ficar. E eu não fiquei. Minha mãe levava eu de volta para casa. E ali eu fui descobrindo as palavras, as letras, as frases, e fui para a escola só com 7 anos. E foi assim que eu comecei a minha jornada de estudo. Eu reputo um pouco tardia, mas com muito estímulo e com muito alto desafio. E eu acho que isso também me moveu durante a vida a buscar. Mas você falou assim, quem eu fui na adolescência? Aí já é diferente. Eu já era muito sonhadora na adolescência. O que me encantava muito era o mundo. Tanto que eu não quis festa de aniversário aos 15 anos. Eu quis ir para fora do país.
E aí, essa sou eu, da onde eu vim. Só de início a gente percebe que sim, que a senhora é um ser, meu Deus, incrível. Porque quando a gente começa a sonhar desde muito novo, a gente começa a entender a grandeza que tem a vida, né? Ou seja, a senhora falou, inclusive, uma coisa que eu captei aqui, com relação aos seus pais, né? Ter uma universidade, ter um curso ali. Mas eles gostavam muito de ler. Então, assim, eles influenciaram a senhora de alguma maneira ali, teve essa influência. Como que os seus pais apoiaram a sua ideia a partir do momento ali, ou desde criança eles já apoiavam, né? Olhava para a Cristina e falava assim, ó, você vai ser a futura juíza. Já falava isso? Como que era essa relação? Não, eles não, acho que não me enxergavam isso, não. Eu também sou mãe, e eu olho para os meus filhos, eu tenho um de 10 um de 17, e eu não enxergo, assim, perfeitamente o que eles vão ser no futuro, não. Tem algumas ideias, mas a gente também tem que ter um certo autocontrole para não influenciar de forma indevida, né? Porque eu prezo muito pela liberdade, eu acho que os nossos talentos, eles devem ser desenvolvidos, né? E então, o que eu percebia muito, assim, nos meus pais? O meu pai, ele não era o mais velho, mas era o segundo mais velho de uma família só masculina. Minha avó, quando tentou ter uma menina, ó, pra você ver como que veio uma neta, né? Ela tentou ter uma menina, Deus mandou gêmeos, meu tio Rubens e meu tio Roberto. Então, ela era uma família super masculina. Minha avó teve que lidar com essa galera dentro de casa, né? E meu pai, tomado pelos irmãos, em São Paulo, naquele tempo, né? Meu pai é de 49. O que ele fazia para se virar, né? Porque não tinha oportunidade para todo mundo. Meu pai fez caixinha de sapato, engraxava sapato na Praça da Sé com 9 anos de idade. Esse é meu pai. Meu pai venceu na vida muito, porque comerciante, construiu família, de um ramo de autopeças, ou seja, ele se especializou tecnicamente no estudo técnico lá em São Paulo, formou seus filhos, né? Então, é um homem de sucesso. Só que ele via que, para a minha geração, tinha oportunidades que ele não teve. Então, foi muito isso que ele incutiu na minha cabeça. Você tem oportunidade, você tem oportunidade, você tem oportunidade. Então, eu ouvi isso muitas vezes. Então, aliado ao sonho e à disponibilidade da minha mãe de sempre cuidar, porque eu tive uma mãe extremamente cuidadora, minha, dos meus irmãos, minha mãe não trabalhava fora, então eu tinha realmente muita oportunidade. Então, eu acho que esses valores, eles vão sendo sedimentados ao longo da nossa vida. Então, quando eu decidi que a minha vida era carreira pública, primeiro eu tive que decidir como ia ser a faculdade, porque assim, a gente nunca nos faltou nada, mas meu pai também não podia bancar o estudo particular para mim de maneira integral. Então, o que eu fiz? Eu fui buscar um emprego de cara com 16, 17 anos. O que eu fiz? Entrei numa grande empresa em São Paulo e a oportunidade que eu achei, eu agarrei, que era fazer um concurso interno de bolsa para pagar a faculdade. E aí eu era boa de inglês, né? Então, olha só, eu fui estudar inglês primeiro e tudo, fiz a prova. E eu consegui o segundo lugar e com isso eu consegui 50% da bolsa da faculdade. Era 75% para o campeão, 50% para o segundo lugar, né? E 25% para o terceiro lugar. Eu consegui a medalha de ouro aí, a de prata, né? Então, eu consegui custear. E eu fiquei dentro dessa empresa até concluir minha faculdade. Então, eu tive bolsa pelo mérito de ter passado nessa prova e tive esse incentivo mesmo. Mas eu agarrei, né? Eu busquei. Então, é com trabalho, né, que a gente constrói. E isso sempre... qual que é o estímulo? É você orgulhar o seu pai, é honrar o seu pai e a sua mãe. Então, quando eu via neles a reação de ela consegue, ela é capaz, isso me estimulava a ir adiante. Então, eu acho que o papel do pai e da mãe é um pouco isso. Mesmo quem não tem recursos financeiros disponíveis, é possível você buscar. Certo? O mundo é grande, gente. O mundo é muito grande, as oportunidades são grandes. Então, não pense que a escassez toma conta da sua vida. Sai da bolha que você acha, tá? Então, eu acho que isso eu fiz. E aí, a universidade chegou, né? E eu saí de São Paulo, gente. Estou em Goiás há 20 anos, né? Então, eu lembro muito da minha avó, que saiu de Portugal com uma filha pequena, que era minha mãe, numa viagem de navio de 30 dias
para chegar no nosso país, em 1960. E eu aqui, com 49 anos, sou juíza de Goiás, de uma avó materna analfabeta, que deixou seu país para buscar, né? Então, são sonhos, assim, me emociona, porque a vida é feita de sonhos. Sim. Estou aqui para contar isso para vocês. Que lindo. Eu até comentava com a doutora nas preparações aqui para gravar que a minha avó também é uma analfabeta e olhar para a senhora e se emocionar, lembrando da sua avó, é uma coisa que me causa muita emoção também, porque eu tô chegando no 10º período e tudo é graças ao esforço da minha avó, que sempre lutou por mim também. Então, olhar para a senhora é uma verdadeira inspiração. Porque, assim como a senhora, eu também brincava de que era juíza na infância. E aí eu queria perguntar para a senhora, quais foram os desafios assim que a senhora encontrou durante a sua preparação e depois de empossada nesse cargo, sendo mulher, né? Naquela época era uma época muito predominantemente de homens. Ainda hoje mas aquela época era ainda mais. O concurso público, gente, é uma porta estreita. Tá? Vocês sabem como é que tá o AB aí, não sabem? Então, Stephanie acabou de fazer o exame da OAB, a gente estava conversando aqui em bastidor e ela me contou toda a preparação. E tá cada vez mais, a porta está cada vez mais estreita. O concurso público, principalmente da magistratura, é uma porta estreita. Nós temos várias fases, né? Eu posso contar um pouquinho aqui do meu concurso. Eram 29 vagas, eu estava dentro dos 17 aprovados. Eu e um colega de São Paulo eram os únicos de fora do estado de Goiás há 20 anos atrás naquele concurso. Tá? Não preencheram todas as vagas, mas eu estava dentro. E essa preparação para o concurso é de alto desafio. Porque você se sabota para ir para a festa, tá, galera? Você faz isso. Você fala que o livro é grande, fala que vai estudar depois, você faz isso, tá? E hoje a distração está muito grande, tá? Você tem rede social, você tem tudo digital num clique. Eu brinco com meu filho que leva o celular para o banheiro. Então, a gente faz essas besteiras, né? A distração. Então, o que você precisa fazer? Né? Primeiro, renunciar. Renunciar àquilo que não vai te levar para o lugar que você quer. Esse é o ponto. Então, quando você enxerga que você tem que correr uma maratona, o que você vai fazer? Você vai beber álcool? Não vai. Você vai para balada? Não vai. Você vai viajar, vai gastar os seus recursos que você vai pagar a inscrição no concurso? Não vai. Você vai comprar o sapato e a roupa nova, Stephanie? Não vai. Você vai comprar o quê? O livro. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer escolhas, tá? Escolhas que vão te levar para onde você quer. Então, quando você embarca nessa e você se conhece, você vai restringindo as suas distrações. Esse é o primeiro ponto. Segundo, quando você se depara com a porta estreita que você passou e com o desafio que vem para frente, você deixa de olhar para trás. Você começa a olhar para o horizonte. Você fala assim, meu Deus, estou eu aqui. Vou te contar o que aconteceu comigo, tá? Cheguei numa comarca chamada Alvorada do Norte. Sabe onde é Alvorada do Norte? BR-020, 450 km de Goiânia. Eu ir lá, minha primeira comarca, onde eu trabalhei por 2 anos e meio, tá? Eu fui a segunda juíza mulher daquela cidade. Tá? Tive uma que abriu a porteira para mim só. Mas a minha dificuldade era tão grande quanto a da doutora Fabiola, que me antecedeu. Né? Foi exatamente, ela saiu e eu cheguei. Então, era uma sucessão de 2 mulheres naquele tempo. Eu estou falando do ano de 2005. O que ocorre? Uma cidade tão pequena, com 8 mil habitantes, acredito que deve estar isso aí hoje, na época era por aí, mas com uma avalanche de 7 mil processos me esperando, homicídios ali sem solução, júris para fazer, pessoas buscando aposentadoria, famílias dependendo de uma pensão alimentícia pela falta de juiz, né? Porque naquele tempo a gente não tinha essa quantidade de juiz que tinha e a gente tinha já muito processo, né? E os recursos muito pequenos. Eu não tinha assessor para falar, para fazer nem aquele despachinho, Arley, assim, ó. Vista o Ministério Público na ação de alimentos, eu não tinha. Sério que fazia tudo? E eu não tinha nem computador do tribunal, como a gente tem hoje, um notebook para levar para casa. Não, então você tinha que realmente investir nos seus recursos próprios
para desempenhar a magistratura. O primeiro carro que eu comprei, um Picasso. Sabe por quê? Porque tinha um porta-mala grande para carregar processo físico, colocar material de expediente para a comarca, porque eu tinha que vir aqui, às vezes, em Goiânia buscar, porque acabava papel, acabava a capa de processo, e o material demorava para chegar. E se não chegava, eu estava em estágio probatório, Stephanie. Como que eu ia demonstrar minha produtividade, que eu não tinha um recurso ali na mão? Até chegar a Alvorada do Norte, passava em muita comarca, gente, antes. Então, as rotas, assim, os recursos, a logística do serviço público, do poder público naquela época, não é igual é hoje. Era outra realidade. Então, eu tive limitações estruturais, como os meus colegas homens tiveram, tá? Mas, como mulher, aí eu vou abrir um parênteses. Primeiro, eu já era casada. Então... E o meu marido, nossa relação, ela é de mais de 30 anos. Então, ele é o meu namorado da adolescência. Sabe os nossos sonhos de casar, de ter filho? Todos adiados por causa da magistratura. Então, só depois que eu passei na magistratura, eu cumpri meu estágio probatório, porque eu não tinha noite, não dava para namorar, gente. Tinha que trabalhar. Eu tinha que ficar na comarca, entendeu? E aí, depois desses 2 anos, quando eu vitaliciei, vamos ter filho, entendeu? Então, isso é um desafio também para a mulher. Tem mulher que é feliz sendo mãe, entendeu? Tem mulher que é feliz sendo juíza e mãe. Então, eu tive que conciliar vários mundos, equilibrando pratos, literalmente, para ser feliz na vida. Então, ele é muito parceiro, ele compreendeu demais, porque ele me conheceu antes de ser juíza, e ele sabia onde eu queria chegar e como que a nossa família ia ser construída, né? Então, o Marco, para mim, realmente faz parte desse sonho que eu construí, que é ser juíza, ser mãe e ser esposa. Porém, quando você chega numa comarca como essa, no início da carreira, totalmente inexperiente, e aí eu repito aqui, gente, com 28 anos de idade, assim, você está muito nova, você não está experimentada por uma função tão relevante social. E aí você tem que ter base. A base é a família, a base é Deus, a base é fé. Vai com medo mesmo, sabe, Stephanie? Vamos com medo, mas vamos com fé, né? Então, andar com fé, eu no carro eu escutava muita música que me estimulava, que me dava essa do Gil, assim, para mim é muito boa. Depois que eu vim para Goiás, comecei a escutar muito Jorge Mateus, saudade do marido, né? Mas é isso, assim, nutre a sua vida com coisa boa. Então, assim, tô na comarca, vamos pro Rio, mas aí, como mulher, você tem que pensar na roupa de banho que você vai usar. Entendeu, Stephanie? Sim. Porque o homem o juiz, ele pode nadar sem camisa, mas a mulher não pode botar o biquíni fio dental para tomar o banho de Rio Correntes, lá na Alvorada do Norte. Porque senão, aqui em Goiânia, na sede do tribunal, a juíza está de fio dental lá, mostrando as suas curvas na comarca. Entende? Então, você sempre se preocupa diferente pela condição de ser mulher. E um episódio que eu vou contar aqui, que me marcou muito, na verdade são 2, mas eu vou resumir o primeiro. Estava em Goiânia, ainda em curso de formação, não tinha ido para a minha primeira comarca, Alvorada do Norte, sentada numa cadeira, numa sala de audiências, porque não tinha gabinete, a gente é substituto, e despachando o processo na caneta, né? Para romper o tempo e produzir mais. E aí abre a porta um advogado, um senhor, não me lembro mais o nome dele. Eu quero falar com a juíza. Pois não, doutor, muito prazer, meu primeiro advogado que eu ia atender como juíza. Feliz. Ele olhou e falou assim, qual o seu nome? Aí eu disse, meu nome é Flávia Azusa. Você é juíza? Falei, sou. Pode entrar, doutor. E ele não entrou. E ele não fechou a porta e ele não se sentou. Não, eu prefiro esperar o juiz chegar. E saiu. E aquilo me causou um impacto muito grande naquele momento. Era o meu primeiro dia, praticamente a primeira semana, o primeiro advogado que eu ia receber. E ali eu fiquei muito impactada pela falta de credibilidade que eu gerava. E isso é uma imagem. Você entende, Stephanie? Sim. E aí, a partir daí, eu criei um alto desafio de que a minha imagem será respeitada. E isso a gente constrói. Vem com esforço, vem com sabedoria, vem com serenidade. Porque a imagem de autoridade a gente não constrói na força.
a gente constrói com um convencimento. Então, gente, hoje eu tenho que usar creme coreano, né? Pra ficar com a pele boa. Mas, naquele tempo, realmente, olha as minhas fotos daquele tempo, eu era uma menina. Eu até compreendo a desconfiança inicial que causa, sabe? Mas eu não tenho notícias que meus colegas homens passaram por isso. Mas as minhas colegas magistradas passam por isso, ainda hoje. Ainda hoje. Ainda hoje passam por isso. Então, assim, o recado que eu dou para as meninas, sabe? É, coloque o limite no tratamento respeitoso, na sua condição técnica e na firmeza das suas posições. Porque o poder, ele molda as pessoas. Mas, se você é uma pessoa vulnerável, o poder pode te deformar. Ó, Forte, que forte. né? Entenderam, né? Essa frase aí vai ecoar. Doutora, a gente sabe, quando a gente olha assim, a senhora, a doutora, juíza, mas a gente sabe que a caminhada foi longa. Sim. Então, assim, eu queria perguntar para a senhora, aqueles dias ali da faculdade, dos dias que a senhora ia, todos os dias, de manhã, ou à tarde, não sei, à noite, estudar, a senhora já entrou na faculdade sabendo o que queria ser ou desenvolveu o desejo no período da faculdade ali? Então, eu já queria ser juíza, né? Quando eu fui para a faculdade, eu já tinha esse sonho, como eu falei, eu tinha algumas inspirações. E quando eu fui para escolher a faculdade de Direito, eu me lembro de uma conversa que eu tive com meu pai, e ele falava assim, não, porque sendo juíza, você pode, fazendo Direito, você vai poder ser juíza, né? Então, eu não lembro dele falar assim, você vai poder ser delegada ou promotora de justiça. Ele falava, você vai poder ser juíza, né? Então, são essas reflexões que a gente vai nutrindo no sonho, né? Então, quando eu fui fazer Direito, eu já tinha a clareza do objetivo do concurso público, mas e nas carreiras aqui me motivava, até pelos filmes. Gente, assistam filmes. Tem coisas maravilhosas para assistir, né? Então, os filmes, e hoje com rede social, a gente vê o juiz real, você vê casos de julgamento acontecendo. Então, assim, isso realmente é muito estimulante. Naquele tempo, eu também vivia esse despertar, o interesse pela carreira. Porém, foi na faculdade mesmo, no contato com profissionais. Então, eu tive professor desembargador, né? Eu já tive professores nos cursos de extensão, ministros. Então, antes de ser juíza, né? Então, eu tive aula com professores. Eu tive aula com o ministro Alexandre de Moraes. Eu tive aula com Luiz Flávio Gomes. Eu tive aula com Pablo Stolze. Eu tive aula com grandes nomes aí do cenário, né, jurídico. Então, eu acho que isso vai colocando na bagagem da gente modelos. Sim. Modelos, né? E aí você é um protótipo, tá? Do seu pai e da sua mãe. E de Deus. Só que no meio do caminho, você vai sendo moldado a ser quem você é, né? A ter a sua própria identidade. Então, eu acho assim, o meu professor, por exemplo, de Direito Civil na faculdade, desembargador Fará, né, que inclusive o filho dele foi meu colega de curso, foi uma grande inspiração, porque na idade avançada, lecionando, ensinando aos alunos como foi para ele ser juiz. Né? Eu fiz estágio, o Arley sabe dessa, né, Arley? Uhum. Eu contei ali para ele. Eu fiz estágio em vara de família em São Paulo, né? E eu me lembro que eu atendia as partes. E já fui juíza de família também, e eu sei a angústia, não do tempo que eu era juíza, eu sei a angústia daquela pessoa que eu atendia no balcão. Quando eu pegava a ficha e via que ali tinha uma investigação de paternidade e que, portanto, a pessoa estava no balcão para saber se aquela pessoa ia ser ou não ia ser conforme a decisão do juiz, o pai do filho dela, a gente está falando de vidas. A gente está falando de vidas. A trajetória muda através de processo judicial. O curso de uma vida muda ali. E isso eu aprendi em um estágio da faculdade.
Então, essas experiências que nós precisamos passar. Então, chegar na magistratura, ainda que as experiências antecedentes para mim tenham sido muito curtas, porque eu trabalhava eu estudava à noite porque eu trabalhava de dia. A minha faculdade era à noite porque eu tinha que trabalhar. Eu tinha bolsa, lembra que eu conquistei a bolsa? Então, eu estudava como? Estudava no tempo que dava, porque eu tinha que trabalhar, estudar e ir para a faculdade à noite. Né? E eu fazia escala e trabalhava no final de semana. Então, a minha vida foi sempre preenchida com produções. Eu tinha que produzir. E eu digo mais. Às vezes eu falo assim, não vou trabalhar nisso aqui porque não é da minha área. Não acontece isso aí? Tem uma oportunidade, mas isso não é da minha área, estou fazendo direito. Eu trabalhei em central de atendimento, com 80 pessoas numa central atendendo assinantes de TV a cabo. Foi assim que eu consegui minha bolsa da faculdade. De atendente, virei supervisora. Foi dali que eu saí. E sabe o que eu conquistei com isso? Não foi só a bolsa da minha faculdade. Eu aprendi a ouvir as pessoas com headphone. Eu colocava o headphone quando eu chegava no trabalho, eu escutava os atendimentos, o meu cognitivo, o que eu ouvia? Às vezes a reclamação não é porque minha revista da TV a cabo não chegou, não. É porque eu estou infeliz. Hoje eu liguei para você porque eu estou infeliz. Ele vai me dizer isso? Não, mas eu percebo na escuta. Então, uma das maiores habilidades que um juiz pode ter é saber ouvir. E quando eu aprendi isso? Eu comecei a treinar isso quando eu estava numa central de atendimento. Eu trabalhei 3 anos dentro dessa central de atendimento, gente. E passei depois a coordenar, supervisionando as pessoas que ouviam. E aí virou muito interessante, porque eu virei, como se fosse segundo grau de jurisdição, eu monitorava as atendentes, né? Sim. Falei, você não pode falar isso. Sim. Você não pode falar isso. Você tem que saber ouvir. Então, isso tudo é exercício profissional, né? Então, assim, se Deus abrir uma porta para você, meu filho, vai com fé, vai que ali é seu lugar, experimenta, aprende, porque o que é seu, e se você se esforçar, você vai alcançar. É verdade. A senhora mencionou aí de como deve ser a nossa postura, né, trabalhando com cargos públicos, com pessoas em si. E isso é uma coisa muito interessante, porque no direito a gente lida com vidas, né? A gente tem um número de processo, porque é um regimento para identificação ali de cada caso concreto, mas são vidas e pessoas. Já teve, assim, algum caso que impactou tanto a senhora profissionalmente, que causou alguma mudança na vida pessoal? Olha, vários. Mas, assim, como você falou de mudança de vida pessoal, eu tenho que falar aqui das ameaças. Porque juiz, gente, você pensa que é só glamour, né? É um cargo bom, te dá notoriedade social, te possibilita uma boa remuneração, né? Mas tem muito ônus, né? Então, a vida pública também te restringe muitas coisas, né? Lugares que você não pode frequentar, as pessoas que você tem que se relacionar. Então, a reputação ilibada de quem ocupa um cargo público é requisito, né? Existe, inclusive, um estudo de investigação social para você ser admitido em concurso público. E hoje, eu vou falar uma coisa para você, viu? Você tem rede social, você presta atenção nas suas postagens. Porque, antigamente, eu tinha um diário com chave, que era aquele que a gente guardava escondido do pai e da mãe. Hoje, a geração posta tudo em rede social. Uma criança de 12 anos, às vezes, ela nem sabe, mas ela quer ser uma juíza daqui a alguns anos. E as dancinhas dela estão todas postadas lá. Entendeu? E aí, essa vulnerabilidade da autoexposição pode lhe trazer consequências. Então, não vou entrar em polêmica aqui sobre regulamentação de redes, mas eu faço um alerta, né? Tomem cuidado com essa exposição, principalmente porque o nosso contato, o nosso convívio social está muito exposto. Está muito exposto. E, às vezes, a gente vai perceber as consequências disso tarde demais. E aí, não dá para esquecer aquilo que foi postado, né? Tá na rede, né? Tá desse jeito. Mas, enfim, retomando sua pergunta. Para quem quer carreira pública,
Presta atenção. Até mesmo advogado, gente. É. Vai lá uma pessoa te contratar depois, dá um Google no seu nome. Fulano. Não tá muito certo isso aqui, não. Não posso confiar nessa pessoa. Então, enfim, era isso que eu queria dizer. Mas, enfim, ameaças, tá? Juízes são ameaçados. Por quê? Porque desagradam e muitas pessoas, no limite do desespero e da inconsequência dos seus atos, atentam contra a vida, de uma forma mais grave. Nós tivemos já óbitos, né, de juízes. Na Patrícia Scioli, uma magistrada assassinada em razão da sua função. Tivemos o caso de uma juíza, não me recordo o nome dela agora, mas a pessoa ateou fogo, né? E graças a Deus, a juíza do Butantã de São Paulo, se não me engano é Carolina, ela houve uma intervenção muito rápida, eles conseguiram prender dentro de um fórum. A juíza poderia ter morrido incendiada viva dentro de um fórum. Então, a gente está falando de situações reais, tá? E, gente, o crime organizado, ele articula muito contra a atuação do Estado. E uma das formas é barrar a atividade do juiz. Então, eu já passei por algumas ameaças no exercício da minha profissão, e uma delas me marcou muito, porque foi de um menor de idade, que eu estava atuando em juizado da infância, nem era titular, mas eu estava substituindo, e na audiência eu o condenei a uma medida de internação, que é aquela que recolhe numa unidade, lá no caso era o CASE de Lusiânia. E quando eu proferi esse julgamento, eu o condenei, né, em razão do crime praticado, que no caso é um ato infracional pelo menor de idade. Ele proferiu a ameaça. E a ameaça foi desse jeito. A senhora nunca mais vai me ver. O que você entende por isso? Ah, que bom, você vai sair da vida do crime. Foi a minha resposta, né? Porque eu sou muito espontânea e eu olho no olho da pessoa, e ele falou com muita frieza. Falou assim, mas eu tenho dó da sua família. Por quê? Eu falei, por quê? Porque vai ser pipoco na sua cara. Gente. O que é isso? Vai me matar, vai mandar me matar. E aí a gente comunica o tribunal, e aí nós vamos verificar o nível de ameaça, e aí eu tenho a notícia de que ele é faccionado. Né? Então, ou seja, e que ele já tinha passagens pelo DF, né? Eu atuei muito tempo na região do entorno do Distrito Federal, já tinha passagens pelo DF por homicídio. Então, o nível de ameaça era, além de ser real, era grave. E aí eu precisei andar escoltada e com colete à prova de balas, né? Naquele tempo, né, já tem um tempinho isso, foi muito emergencial. Eu recebi um colete masculino, tamanho GG, porque não tinha colete feminino à disposição naquele momento, lá na minha região. E aí chega o policial, a escolta, e aí, doutora Veste, eu falei assim, mas isso aqui não serve em mim, era enorme. Pra você ter ideia, ficava grande até para o meu marido, que é de 1,93 m. Meu Deus. Aí ele falou, doutor, aí ele gentilmente, não, nós vamos buscar o outro colete para a senhora, cedeu o colete dele, porque ele era do meu tamanho, o policial, supervisor da minha escolta, e aí ele cedeu gentilmente o colete dele para mim. E eu precisei mudar, não só eu, a minha família, os meus filhos, o meu filho, na época que eu tinha um só, meu marido, até os contatos com a minha família, todos precisaram ser monitorados e, enfim, mudar toda a minha rotina em razão dessa ameaça, né? Então, a vida nos conduz para algumas hipóteses, algumas situações que nos testam, literalmente. A gente sente medo, não vou negar, dá muito medo. Medo tão grande que eu precisei um dia, meu filho estava com febre, meu marido estava lá, não tinha babá, eu precisei sair uma vez para comprar remédio, e eu tinha que avisar a escolta se eu saísse. E eu não avisei porque... Sabe aquela bobagem? Falar, a farmácia ali na esquina. Gente, mas eu tive muito medo de ir à farmácia naquele dia. Sabe? Porque
Mas eu fui comprar um remédio, porque era de madrugada, não ia ter entrega. Era de E madrugada? e era assim, tipo 00:30, assim. Sim. E eu falei, eu não vou incomodar o policial, sabe, agora. E aí fui comprar esse remédio. Só Deus sabe o que eu passei. O medo que eu senti para ir e voltar com o remédio. Mas eu fui. Eu fui por minha própria conta e risco. Meu marido queria ir, queria que eu ficasse, mas ele estava choroso, queria ficar agarrado com o pai, aquela história. E eu, disfarçadamente, fui. Quando eu voltei, ele ficou bravo comigo. Mas eu fui. Fui lá, comprei rapidinho o remédio e voltei. Senti muito medo de fazer isso, né? Então, isso marca a gente. Mas o que mais marca é a superação. Porque passou. Passou. Passou, tudo passa, né? Cada um escolhe o seu destino, a sua vida. E eu lamento ter marcado a vida de uma pessoa desta forma, né? Mas ele marcou a minha de uma forma também. Sim. E para mim foi superação na minha carreira. A comarca de Novo Gama, de Goiás, ela está a uma avenida separada, limítrofe, da comarca Gama do Distrito Federal. Então, se um roubo ele é praticado no Gama e o ladrão é preso no Novo Gama, a gente já surge aí o quê? Um conflito de competência, será? Sim. De onde que é a competência? Onde que vai ser lavrado esse flagrante? Então, para você ter ideia disso. É uma região dormitório para quem trabalha no Distrito Federal, porque os aluguéis, a moradia, os imóveis são mais baratos em Goiás do que no DF. Então, a gente tem essa característica de cidade dormitório ali. O que a gente tem, logo de cara ali, como desafio para a magistratura? A gente tem um IDH enorme da população que mora no Distrito Federal, né? Tem cargos públicos bons, recebem muito bem. O Distrito Federal, Brasília, especialmente, é muito desenvolvida, ao passo que uma comarca ali como Cidade Ocidental, como Valparaíso, como Águas Lindas de Goiás, a gente tem índices de criminalidade maior, né? Desestruturas familiares também consequentes, né? Pela falta de políticas públicas e até mesmo da criminalidade, a falta de oportunidades. Nós vemos muito ali, por exemplo, Águas Lindas de Goiás, quando eu cheguei em 2007, pela primeira vez, como juíza única. Eu era a única juíza da comarca durante um período, eu me lembro disso. Eu via muito ali aquela população que às vezes vem do Nordeste por uma oportunidade. E aí eu devo abrir um parênteses. Eu falei um pouco da família da minha mãe, não falei do meu pai, né? Assim, um pouco. O meu avô paterno alagoano. Então, saiu do Nordeste com o mesmo sonho, né? Foi para São Paulo fazer o quê? Aquele jeito. Vai, meu filho, para São Paulo, arrumar uma oportunidade na vida. Foi meu avô, né? Teve um monte de filho, casou com uma mineira, construiu a família lá, teve oportunidades também muito boas. Então, conseguiu também vencer a vida realizando alguns dos seus sonhos. E eu vejo muito ali naquelas cidades do entorno isso, né? Pessoas que chegam ali atrás daquela oportunidade. Eu, por exemplo, vi construir shopping em Águas Lindas de Goiás, vi construir shopping em Lusiânia, trabalhando nessas comarcas, e vi trabalhadores que saíram do Nordeste, como foi meu avô, quando entrou também na construção civil, né? Então, a gente vê o desenvolvimento aqui no Centro-Oeste, e a minha família, de onde eu vim, em São Paulo, teve essas oportunidades no estado de São Paulo, né? São Paulo. Doutora, a história da senhora é linda. Agora eu quero entrar num assunto aqui um pouco mais, que vai pegar mais principalmente para as meninas, mas também para os rapazes, que é no período da faculdade. Nós jovens temos aí as redes sociais, muitas distrações aqui, já foi dito pela senhora. Mas o relacionamento hoje entre os jovens, a partir do momento que entra com o sonho nas universidades, acaba que às vezes se distanciando ao longo da jornada. Como que a senhora lidou com o seu relacionamento na faculdade? Teve atritos com relação às suas decisões ou não? Como que foi? E depois também a senhora citou aqui que a senhora viajou para cá, para Goiás, mas o seu esposo ficou em São Paulo. Como que foi isso aí? O que acontece? Eu primeiro segui o meu marido, ainda estudando para concurso. Então, ele veio para o Centro-Oeste a trabalho.
né? E aí, por ele estar sediado em Brasília, o meu âmbito de concursos, né, assim, o meu objetivo de prestar concurso, ele estava mais centrado no Centro-Oeste. Então, foi mais Brasília, Goiás, fiz inclusive Mato Grosso do Sul, Tocantins, em razão mesmo do local. Por incrível que pareça, eu não fiz concurso em São Paulo, gente. Por quê? Porque eu estava construindo a minha família e ele tinha contratos, tinha vínculos, então... eu praticamente, de forma concomitante, fiz os concursos de Goiás e Mato Grosso do Sul, estava galgando as aprovações, e aí acabou que Deus me encaminhou para Goiás mesmo, que foi o mundo ideal para nós, naquele momento, porque eu tinha várias comarcas do entorno e tinha essas oportunidades de construir a carreira, e foi o que eu fiz. Eu construí a carreira no entorno do Distrito Federal, por opção pessoal, né? Tinha outras oportunidades de chegar mais próximo de Goiânia, mas a minha família não estava aqui. Então, Brasília tendo um aeroporto, tendo meu marido estabelecido lá, eu escolhi o entorno do Distrito Federal para conciliar essas questões familiares. E aí, você me perguntou da faculdade, né? Esses desafios, como é que foi? Então, gente, eu tomei uma decisão muito jovem, com 24 anos, de deixar minha família para trás. Certo? Eu saí do estado de São Paulo. Meus pais estão lá, meus irmãos estão lá, meus sobrinhos, pessoas que eu amo estão lá. Eu escolhi viver aqui. Primeiro eu escolhi acompanhar meu marido para o Centro-Oeste para trabalhar. Depois eu escolhi viver aqui. Então essas são escolhas que a gente faz muito jovens, mas elas vão repercutir, vão reverberar por toda a sua vida. Sim. Então é muito importante você fazer boas escolhas. Escolham bem seus companheiros e companheiras. Escolham bem, porque essa jornada não é fácil. Você vai precisar de apoio, muitas vezes. Esse caso mesmo da minha ameaça, meu Deus, meu marido passava na frente, a gente ia em 2 carros, ele vai na frente, eu vou atrás, em vários momentos, até para ter um lazer, sabe? Então, era isso. Né? Ele, muito assim, estratégico, sempre me ajudou em muita coisa. Eu sou muito emoção, sabe? Eu acho que deu para perceber, né? Meu marido é virginiano, eu sou geminiana. Ele é muito estratégico. Jogador de xadrez, de truco, sabe como é, né? Tensa. É tensa. Então, ele me ajudou muito em me posicionar, como eu falei para vocês, para construir também um pouco do que eu sou hoje. Ele me ajudou muito. E eu também ajudo muito ele, né? Porque também tem que ter aquele Os gigante. dois se ajudando, É isso. Então, assim, façam boas escolhas, né? Porque esses companheiros, companheiras, a família que você vai formar é o legado que você vai deixar. Não é? Então, eu tenho responsabilidade como mãe também. Temos 2 filhos para criar. Então, isso é muito importante. E essas escolhas nós fazemos jovens. Pode errar? Vai ter que refazer, casar de novo? Acontece, tá? Comigo não aconteceu. Mas eu acho que é fundamental você fazer essas boas escolhas desde a faculdade, com quem você vai caminhar, sabe? Com quem você vai se relacionar, com quem você vai escolher para constituir família. Tudo bem, você não quer família, vai ser feliz também, mas pensa bem, quais são as portas que você vai bater, porque uma delas vai abrir. É lá que você vai entrar, é lá que você vai viver. Você sabe que, até falei isso para o Arley também, eu tive recentemente na França, né, com meus filhos. Graças a Deus a gente tem essas oportunidades, né? Então eles foram passear, meu menino de 10 anos ficou muito deslumbrado com Disney, porque lá tem, né? Mas meu filho mais velho, muito apegado a museu, a história, né? Eu aprendo com ele também, viu? É muito interessante. E aí, lendo algumas coisas, Charles de Gaulle foi um general, né? Líder francês. Ele tem uma frase que ele fala que a Constituição é um envelope. Falei isso para você já, né, Arley? Por que para ele a Constituição é envelope? Porque dentro da Constituição, né, na visão francesa, da igualdade, liberdade, fraternidade, cabem as escolhas humanas, escolha do poder, escolha, a forma de interpretar, tudo cabe dentro desse envelope. Eu falei isso com o meu filho e vou falar isso para vocês. A vida da gente é um envelope. Porque o que a gente coloca dentro dele ecoa aqui e lá. Na eternidade. Essa carta está sendo escrita por nós e ela
não é só para esse plano. Então, esse senso de responsabilidade espiritual, eu tive muito jovem. Muitos não têm esse despertar espiritual ainda, mas a gente já vive um tempo diferente. E eu vejo nos meus filhos, vejo nessa geração uma sensibilidade maior. Me encantei com Stephanie quando eu a conheci, porque ela tem esse despertar espiritual, dá para perceber. Amém. E fiquei muito feliz em saber que ela quer ser juíza e que eu estou aqui para presencialmente inspirar um pouquinho isso. Isso é bom. Pessoal, aqui você está acompanhando duas grandes pessoas que contribuem para a sociedade, para a nossa geração. E, doutora, quando a senhora fala, eu acredito muito na palavra da verdade. Assim como a senhora conversa com algumas pessoas, a senhora tem isso em si. E, inclusive, a gente conversou ontem, a senhora estava explicando algumas situações que a senhora falou, opa, não, vamos parar aqui, aquela história lá, vamos parar aqui. Aí depois a pessoa perguntou, como que você sabia? É basicamente quando a gente conversa com alguém, percebe que essa pessoa é verdadeira. Então, a melhor coisa que tem para a gente hoje, que quer conseguir algo também, que corre atrás, é ser verdadeiro. E quando a senhora fala sobre a sua história, quando a senhora externa isso, a gente percebe que é algo verdadeiro e que pode trazer uma sociedade melhor. A gente não pode ter a noção, talvez, de onde a nossa voz pode chegar, mas pode ecoar por toda uma geração. Talvez C.S. Lewis, né, que escreveu Cristianismo Puro e Simples, não teria ideia que o nome dele hoje se ecoaria em todo o mundo, né? Talvez a senhora, beleza, a senhora pode passar, mas a sua história vai permanecer. Mulheres, né, assim como a Stephanie, assim como outras, vai olhar e vai falar assim, não, Flávia Cristina Zusa passou por isso, por isso, por isso, então eu consigo passar também. Então a história da senhora eu acho que é uma superação. Com certeza, é uma história muito motivante, né? Principalmente quando a gente estava comentando, eu e ela, e a nossa história parece que se encaixa em muitas coisas. Parece que foi Um encontro, um né? encontro. Muitas Mas das nada é por coisas acaso, muitas das coisas que ela fazia quando criança eu também fazia. E vendo isso, eu queria perguntar para a senhora, tirando o título de juíza, e a senhora Flávia, olhando para aquela criança que brincava de ser juíza, o que a senhora diria para aquela criança hoje? Olha, você sabe que esses dias eu vi uma inteligência artificial que mostrava isso. Você é capaz de colocar sua foto lá e se ver criancinha, Sim. né? E eu falei assim, ó, que bacana. Mas você sabe que eu não perdi o tempo para fazer isso daí, mas me colocou para refletir exatamente nessa pergunta que você me fez. Eu me lembro sentado na sala com o jornal do meu pai, com a folha por cima, copiando as letrinhas, né? Me lembro perfeitamente disso, do alto desafio educacional que eu me coloquei várias vezes. Gente, eu me senti incapaz muitas vezes. Quantas reprovações eu já perdi concurso por meio ponto, né? Na OAB eu passei de primeira, né? Saí da faculdade, fiz o primeiro teste e passei. Mas o concurso público, a porta é estreita, como eu falei. Mas assim, eu me lembro, quando eu cheguei na faculdade, a primeira coisa que eu ganhei dos meus pais foi o vademecum, né? Então você pega aquilo ali, meu pai chegou com aquilo todo orgulhoso em casa, achando que eu ia ler aquilo tudo, né? Falei, pai, fui explicar para ele, isso aqui é o seguinte, isso aqui é um compilado de artigos de lei, fui explicar para ele, uai, mas esse negócio é caro, minha filha. Eu falei, eu fui explicar para ele, mas vai ser muito útil, eu vou usar o curso todo, obrigado, fui explicar. Mas, enfim, esse desafio do conhecimento ele é constante. Eu sou mestranda, né? Eu faço mestrado de Direito Constitucional e Econômico no momento e estou fazendo releituras. Então, por exemplo, eu na faculdade eu li José Afonso da Silva, né? Atualmente, eu reli José Afonso, eu reli Eros Grau, Constituição Econômica. Estou lendo Canotilho, estou lendo muita coisa. Então, a maturidade me traz, com a leitura, um outro olhar. Mas, assim, a recomendação que eu dou para vocês, desse alto desafio educacional, leiam os clássicos. Façam um fichamento. Né? Hoje você vai lá, faz um arquivozinho, faz esse fichamento, depois você revisita aquilo, né? E fala, bom, aqui eu já tenho uma observação diferente. Né? E aí você vai fazendo as cognições do seu aprendizado de forma mais rica.
Eu tenho modelos de sentença que vira e mexe eu tenho que atualizar. A gente tem um exercício lá que é, cadê a jurisprudência atualizada? Mas o que mudou? Por que mudou? Então é isso. Porque, assim como a vida é movimento, o direito é movimento. Né? Então, assim, igual o ditado, né, dos sanitaristas, a água parada vai dar dengue. O que é você estagnado no conhecimento? Então, eu me vejo como criança como uma pessoa, assim como eu sou hoje, curiosa. Eu sou muito curiosa. Eu quero saber de você, eu quero saber de onde você veio. Você viu, né? A gente foi conversando. Sim. Eu quero saber, eu me interesso. Então, esse interesse pelo outro, do que eu posso agregar, do que eu posso compreender, o que eu vou extrair daquele acontecimento. Então, essa curiosidade, ela é muito boa para quem quer aprender, né? E eu sou muito comunicativa, falo bastante, e desde criança. Desde criança. Eu era aquela que no carro falava assim, dá para você ficar quieta? Algum dos seus filhos puxou isso da senhora? Sim, o meu caçula. Ele é muito extrovertido e o mais velho é introspectivo. Puxou mais o pai. Então, a gente tem um equilíbrio bom lá em casa. Enquanto um tá quieto lá lendo, mentalizando, o outro já tá lá A gente correndo. faz, por exemplo, uma viagem daqui a Brasília em 2h30, 3 horas. Só eu e meu filho caçula falamos no carro. Um dirige e o outro só ouve. Meu Deus. É assim, é da personalidade. Mas, obviamente, tem espaço para todos, né? A convivência é isso. Então, é muito interessante, porque essa responsabilidade com o cargo nos coloca à prova de muitas questões, né? Éticas, inclusive. Eu acho que eu precisava falar sobre isso também. Quando a gente tem hoje um universo de inteligência artificial, a ética, ela é pauta, tá bom? Não tem jeito. Meu filho aí fez o UFG para testar, tema da redação, inteligência artificial. Então, não tem para onde correr, tá? Tem um livro até muito bom chamado Asfixia, recomendo a leitura, não vou lembrar aqui o nome de cabeça dos autores, mas é muito bom e ele traz essa visão contemporânea por que a gente chegou aqui, tá? Para o direito, inclusive. Então, eu recomendo a leitura desse livro aí. Depois o Arley pesquisa aí, eu te mando os dados do livro, Asfixia. O que acontece? A ética, ela está à prova. Por quê? Fraude processual sempre existiu. Não está lá multa por litigância de má-fé? Sempre estava lá. Só que tudo se tornou mais sofisticado, né? Então, os desrespeitos à coisa julgada, para quem está intentando uma nova ação, burlando o juízo natural, burlando um processo que já foi julgado para tentar de novo, está aí, na mesa de um juiz para julgar, né? Então, os profissionais que querem oferir o lucro, o dinheiro, de uma forma indigna, né? Não estão valorizando o seu próprio trabalho, não estão construindo um legado, estão abarrotando o Poder Judiciário. Não que as demandas massivas sejam isso, não é isso que eu estou dizendo. A gente tem muitas demandas de massa, inclusive o Código de Defesa do Consumidor, as demandas protetivas estão aí para inibir os abusos do poder econômico. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando da conduta profissional de quem usa o sistema de justiça da forma errada. E por quê? Porque hoje, a captação ilícita de cliente, a gente tem um advogado, por exemplo, que pode estar lá no Amazonas captando ilicitamente cliente para atuar aqui em Goiás de uma forma indevida. Então, é nesse tempo que nós estamos vivendo. Porque a tecnologia, ela é uma ferramenta. A arma não é? Não é? A arma é. A arma de fogo é. A tecnologia também é. Então, nós não somos dominados pelas ferramentas. Nós as dominamos. Então, é nesse sentimento de responsabilidade profissional e pessoal e de um legado que nós temos que deixar para valorizar o trabalho humano, que de certa forma, a dignidade, né? Porque a gente só existe por isso, né? Para a existência humana digna. Eu acredito que precisa ter atenção de todos, né? E a educação, a base familiar,
tudo isso representa uma necessidade de que essa nova geração reflita e aprenda a trabalhar de uma forma ética, em respeito a todas as instituições e pessoas que elas vão representar. Com certeza, isso é muito a história dela de superação e de como ela se desenvolveu até chegar hoje, a profissional que é hoje, é uma história muito motivante, né? E não parou, né? Tá aí, Não. tá mestranda. Pois A é. senhora falou que tá mestrando, tá fazendo mestrado em Direito Constitucional Constitucional e Econômico. É algo que, para mim, é uma das matérias que eu mais gosto, assim, É a a questão. Constituição. Isso, o Direito Constitucional. Agora eu quero fazer uma pergunta com relação também à IA, é algo que está aí à vista. A senhora acha que vai chegar a época que a IA pode tomar de conta de alguma área, hoje no âmbito jurídico, que é ocupado por alguma personalidade, pessoa? Sim. Eu tenho uma aluna UFG, formou já, Rebeca. Ela, inclusive, fez um trabalho muito bonito sobre isso, né? E tem vários teses de mestrado e doutorado para responder a sua pergunta, inclusive. Então, não é muito fácil de responder, mas vamos lá. Eu vou colocar algumas premissas aqui para responder a sua questão. Longe de fechar o assunto, porque é realmente complexo, né? O que eu penso? Primeiro, a inteligência artificial é ferramenta, né? Segundo, ela surgiu para quê? Para potencializar lucros. Então, eu não estou falando de empresas transnacionais, né, que vivem das inteligências artificiais, mas ela surgiu também como uma resposta a demandas humanas. Porque se não tivesse quem consumisse a inteligência artificial, por que as empresas iam investir na tecnologia, né? Então, ela existe para isso, para atender o homem, não é isso? Quando você pega um processo judicial e para movimentar ele, por conta de uma decisão, você dá 32 cliques. 32, vou repetir. 32 cliques no mouse. Chega uma inteligência artificial e ela faz aquela atividade sozinha em 2 segundos. O que você vai achar disso? Maravilhoso. 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 É isso. O que o ser humano vai fazer quando ele não precisa mais dar 32 cliques? Ele vai fazer a atividade humana. Qual vai ser a atividade humana? A intelectual. Você lembra que eu falei para vocês que eu carregava papel? Quando eu era estagiária? Que eu preenchia fichas manuais quando eu atendia as pessoas no balcão, lá de uma vara de família? O que a gente faz hoje? A gente atende remotamente uma parte que, às vezes, está em outra cidade. Um advogado pode trabalhar de outro estado. Então, a gente já tem a possibilidade... Não sei se vocês sabem, mas eu, quando criança, sonhadora que eu sempre fui, assistia Jackson. Tudo que eu assisti em Jackson já praticamente acontece hoje. Jacksons é um desenho animado, da geração de vocês não vai conhecer, mas depois dá um Google aí, viu? Jacksons. É uma família que vive no espaço. Eu acho que tem Andam de nave espacial, e aquelas situações domésticas de que ela aperta um botão, ela fala com o marido pela tela. Tinha um robô Tinha também. robô dentro de casa. É o que a gente já tem hoje. E naquele tempo, quando eu era criança, a gente não tinha nada disso. Não. Entende? Então, essa possibilidade da tecnologia nos atender em funções mecanizadas é maravilhosa. Limites éticos, já falei aqui. Precisa ter. Tem que ter limite ético. Isso é do homem, tá? Profissional que não tiver o domínio, e eu não digo assim, o contato, eu digo o domínio. O que é dominar? É você estar sob o controle da ferramenta. Você entendeu a diferença? O domínio da tecnologia, inteligência artificial, ele não vai ter o mesmo valor daquele que tem. Então, por exemplo, eu posso criar uma sentença através de prompts.
O caso é complexo, pode ter muitas laudas, o processo. Eu preciso de um resumo daquele processo, porque eu vou fazer uma audiência agora. E eu estou ali para substituir meu colega, por exemplo, lá da Vara da Fazenda Pública. Eu coloco na ferramenta artificial, na nossa Gaia, e passo para ele, sintetiza a Gaia. Ele faz um resumo para mim. O que eu tive que fazer quando entrei na magistratura? Quando colocava um processo que começava aqui e terminava na ponta da mesa. Eu tinha que fazer uma leitura dinâmica e me virar. Entendeu? Uhum. Então, eu sou de outro tempo. Quando eu comecei. Mas eu sou desse tempo que eu estou trabalhando. Então, quem é o profissional mais valorizado? Aquele que se adapta. Por quê? Quando saiu da máquina de escrever e foi para o computador, quem reclamou e não se adaptou ficou excluído do mercado. Ficou. Quem não foi do computador para a inteligência artificial, vai acontecer a mesma coisa. Tá certo? Ah, eu tenho um carro elétrico hoje, né? E tenho medo que explode? Não, mãe. Tem que confiar na tecnologia. Você entendeu? E para mim é ótimo não ter que ir para posto de gasolina. Abasteço o carro na minha casa, entendeu? Era meu sonho, assistindo Jackson, eu ter um carro para carregar em casa. Vocês entenderam o que é realizar sonho? Imita, né, a ficção, né, a vida real. Eu acho fantástico viver esse tempo. Hoje eu tenho um carro que carrega na minha casa. Eu assisti aquilo no desenho animado, gente. Então é maravilhoso viver esse momento. Eu acho que o direito proporciona isso para a gente também. Na nossa profissão, nós estamos vivendo isso. A inteligência artificial me mostra, através da Berna, se aquela petição, se aquele processo judicial, ele já foi, pela identidade dos clusters, movido antes. E aí eu pergunto para ele, por conta do princípio da não surpresa, esse processo aqui é idêntico ao outro advogado? E aí, eticamente, ele vai me responder sim ou não. Com a resposta dele, eu vou decidir se aquilo ali é um abuso do direito de ação. Uhum. E se eu vou aplicar uma multa por litigância de má-fé. Maravilhoso! Como que eu tinha que achar isso no meio de tantos dados? A tecnologia hoje faz isso através da inteligência artificial. Em segundos. Agora, tem um viés, tá? O Supremo tem uma ADCO, que está aí em tramitação, não está julgada, proposta pela Procuradoria da República, artigo 7º da Constituição. Proteção contra a automação. Para quê? Se julgar procedente? Para que o Congresso Nacional formule a lei que proteja o trabalhador da automação. Isso nós vamos ver acontecer no julgamento do Supremo. Se for julgado procedente, o Supremo vai dizer, Congresso, você tem um prazo para editar a lei para proteção do trabalhador contra a automação. Não temos ainda a lei. A Constituição fala, lei disporá sobre a proteção do trabalhador contra a automação. Não temos a lei. Então, a proposta, a DCO, em tramitação, vamos ver o que vai dar. Cheio de amicus curiae lá, sabe o que é amicus curiae, né? Então, tem lá vários sindicatos, está todo mundo lá. A Procuradoria do Trabalho entrou, todo mundo vai participar do processo. Provavelmente vai ter audiência pública, vai ser um processo que a sociedade vai debater bastante para que a gente chegue a uma resposta sobre isso. Mas é esse tempo que a gente vive. A gente está vivendo esse tempo. Então, para fechar aí a sua pergunta, Arley, nós estamos, nesse momento, fazendo algumas coisas antes que seja tarde demais. Precaução, né? A gente tem que ter certas cautelas, né, com relação do uso da tecnologia, tá? Então, para vocês que estão estudando, invistam em cursos de especialização, extensão, leiam livros especializados sobre isso. Se tiver a oportunidade de fazer estágio, apreendam essas ferramentas dentro do Poder Judiciário, porque é de lá que estão vindo. Nos escritórios de advocacia, muitos escritórios já estão automatizados, tá? Qual é o viés disso tudo, da automação? Eu estou lá, né? Estou de folga, não tenho aula do mestrado, não estou de plantão, só que a Berna não para. Segunda-feira, isso é final de semana, segunda-feira, quando eu abro a minha tela, o que acontece com a tela do juiz? Os processos estão tudo lá. O advogado peticionando com IA, a Berna fazendo conclusão de processo e a gente, segunda-feira, recebe a tela linda, cheia de coisa para fazer. Por quê? Porque ela não cansa. A inteligência artificial não cansa. E nós temos que nos disciplinar, tá? Tem que sobrar tempo.
para estudar, tem que sobrar tempo para cuidar da família, tem que sobrar tempo para malhar, para se divertir, para se atualizar. E a inteligência artificial não para. Então, esse é o tempo que nós estamos vivendo, tá? Então, quando eu falo para vocês, cuidado com as distrações, é porque, gente, o que é mais escasso no mundo? O tempo. Nós temos prazo de validade. Nós estamos aqui de passagem. Sim. Não sei o dia que eu vou, mas nós vamos embora desse plano aqui, material. Então, o tempo é escasso. É um recurso muito escasso para todo ser humano. Então, o que a gente faz com o tempo? É a gente que escolhe. Então, já que a gente está podendo escolher e nós temos ferramentas para abreviar o nosso tempo de trabalhos repetitivos, por que não usar? Mas com domínio da tecnologia. Tá? O profissional que dominar as ferramentas, e aí é domínio mesmo, a ferramenta não me controla. Certo? Eu tenho poder sobre ela. Eu sei manuseá-la. E com isso, eu apresento resultados melhores. Esse é o profissional que vai brilhar. Tá? É essa a dica que eu dou para vocês. É isso aí, né? Quase não respondeu, né? Assim. Doutora, excelente. Muito obrigado pela explicação. Abrangiu todas as minhas dúvidas aqui. Eu sei que a tecnologia hoje traz também uma facilidade para a nossa geração. A senhora foi forjada em um tempo difícil, e uma frase que eu tenho que falar é que tempos difíceis vai formar e forjar pessoas fortes, e tempos fáceis, infelizmente, que é o que a gente está vivendo hoje, vai formar aí uma levada de pessoas frágeis. Mas ainda tem os oásis, né, que vai se preparar, que buscam. Mas a senhora, assim, estudava quanto tempo no seu dia? Como a senhora trabalhava de dia, estudava à noite, mas como que a senhora tirava aquele tempo e falava assim, eu preciso produzir um conhecimento aqui agora? Eu falo o seguinte, assim, para complementar o que você falou das fortalezas humanas, né? Todos nós somos vulneráveis. Todos nós. A vulnerabilidade humana é da mulher, é do homem, é da criança, é humana, né? A hipervulnerabilidade, ela se acentua em algumas faces da vida, né? Então, assim, eu já estive grávida 2 vezes. Eu sei o que é hipervulnerabilidade feminina quando a gente está gerando, procriando, né? Então, são fases da vida, tá? Quando você tem oportunidade de ter uma assistência material familiar, sua vida é privilegiada. Não tem essa de falar assim, eu não sou privilegiada. Porque, gente, tem meninas do outro lado do mundo que estão lutando para não casar com quem não quer. Vocês estão entendendo? Não tem como a gente não se achar privilegiado. A gente é muito privilegiado, a gente tem liberdade de escolha. Então, a gente é muito privilegiado, tá? Esse é o primeiro ponto que eu acho. Mas a gente não deixa de ser vulnerável por conta disso. Por quê? Porque quando a gente é limitado, né, a gente depende do outro. A gente vai depender do outro, naturalmente. Não tem essa de falar assim, eu quero fazer as coisas para não depender de ninguém. Está no caminho errado, meu filho. Vai sofrer muito na vida. Não vai por essa linha. Você vai precisar muito dos outros. Tá? Eu sempre precisei muito dos meus pais, do meu marido, da minha equipe de trabalho. Preciso dos meus filhos. Preciso da minha secretária do lar. Graças a Deus que eu tenho. Então, não dá tempo de lavar roupa, não lavar louça, não dá tempo de fazer tudo. Então, onde eu encontrava tempo? Nas escolhas. Tá? Nas escolhas. E aí, invistam na leitura dos livros clássicos. Então, assim, eu não tenho dinheiro para comprar tudo, né? Mas, assim, compartilha com um amigo, vai para a biblioteca, invista na leitura dos livros clássicos. Por quê? Porque se você vai fazer, igual eu falo para o meu filho, uma redação no vestibular, vai fazer uma peça na OAB, vai fazer uma dissertação em concurso público, quando você citar um clássico, eles vão saber que você dá relevância àquilo que é a base do conhecimento. Então, eu sempre me interessei, sempre fui muito curiosa, então sempre li. Então, assim, se o professor passava na faculdade uma atividade que era sobre Aristóteles, eu ia um pouquinho além. Vou ler isso. Eu vou ler isso aqui também. É Montesquieu? Então, vamos buscar mais um pouquinho de conhecimento nisso? Vamos fazer um fichamento? E aí, quando você não tem tempo, você tem um fichamento. Você vai lá consultar os seus apontamentos. Então, quando eu fui estudar para concurso, eu ainda tinha cadernos da universidade. Vocês estão entendendo? Entendo. E eu sempre gostei muito de escrever. E por quê?
Porque eu sabia que no concurso público era um manuscrito. Entendeu? E aí, eu me lembro até de uma passagem, minha mãe foi me visitar na minha primeira comarca lá, e ela pegou, estava sentada do meu lado, eu trabalhando. E aí ela falou assim, isso é letra para escrever num processo? Porque a gente vai, sabe a pressa? O garrancho? Mas a minha mãe sempre falava isso, capricha. O que ela quis dizer para mim? Capricha no que você está fazendo. Você entendeu? A dedicação. A dedicação. E aquele chama... Eu já era juíza. E minha mãe... Custa caprichar nessa letra? E aí, assim, é engraçado, mas assim, tomar uma bronca da mãe já juíza, porque você está escrevendo com a letra feia, me fez rir, obviamente. E o bom é que a senhora não podia falar nada, né? Se falasse. E assim, não dá para passar, como é que era? Errorex? Corretivo. Não tem como, Mas né? Mas é isso. Então, assim, lá na faculdade, a gente está sendo moldado no conhecimento jurídico da base. Então, leiam os clássicos, treinem os seus manuscritos. Por quê? Porque a gente está habituado só a digitar. E agora é só o botãozinho, né? Assim, só o dedinho indicador, passa, arrasta. Então, assim, não deixem de praticar a escrita, tá? Porque as conexões... Sabe leitura profunda? Não é leitura, assim, rápida, é leitura profunda que eu estou falando. É você realmente ler um livro da capa à última página. Essa leitura profunda faz o quê com o seu intelectual? Faz com que você depure o conhecimento, porque o cérebro precisa de tempo para processar. Você entendeu? O tempo que você precisa para processar aquilo é fazer leitura profunda. E outra coisa, seu exercício mental. Você que está com ansiedade, vai ler. Vai ler para você ver se não cura. Leitura. Lógico, não vai deixar tomar remédio, fazer o que o médico está mandando para você, não. Mas vai fazer leitura profunda. Já passei por crise de ansiedade, inclusive. E uma das coisas que me curou, assim, foi, gente, porque eu parei de ler. Estou muito acelerada. E aí, conversando na terapia, eu falei, gente, eu preciso voltar a ler profundamente. Não é a leitura do processo, da solução do trabalho. É a leitura profunda. A leitura profunda é maravilhosa. E ambientes silenciosos. Gente, o mundo está barulhento, o mundo está precipitado. Entre em ambiente silencioso, tá? Então, ambiente silencioso. Você que está com filho pequeno não consegue, né? Mas não acorda de madrugada? Olha o silêncio aí para você. Pega o livro e vai ler. Certo? Isso aí vai mudar a sua vida. Escuta o que eu estou te falando. Entra num templo. Ah, estou sem cabeça, estou tão ansioso que eu não estou conseguindo nem ler uma linha. Então, entra num templo. A partir daí, você se propõe. Amanhã eu leio uma página. Depois de amanhã, 2, 3. Cumpre o desafio de 30 dias. Depois você pega um livro, a sua escolha, que te dá prazer e faça a leitura profunda. Você vai ver que a sua ansiedade vai embora. Isso é bom. Eu até converso muito com a Stephanie, e às vezes a gente está falando com relação a leituras, a livros, algumas obras, e aí, para concluir isso e completar isso que a senhora falou com relação ao clássico, ler o clássico. E o clássico, ele não é aquilo que é velho, o clássico é aquilo que é eterno. Né? Padre Antônio Vieira tem uma frase que o livro, ele é um morto que guia, o livro ele é um cego que guia, um morto que fala. Então, assim, a gente lê aquelas pessoas que já passaram, já caminharam nos caminhos que a gente está trilhando, é de fato ter ali um sucesso, né? Porque eles já passaram, tem um sucesso, assim como a senhora já teve sucesso, e a senhora apontar ali para a Stephanie aqui, ou para as meninas, para quem tem esse sonho de ser juiz, ser juíza, a senhora está mostrando um mapa. Se todos olhar e ver isso aqui e falar, eu vou seguir, daqui 5 anos, talvez, daqui 2 anos, vai ser realidade, porque os mesmos caminhos vai gerar os mesmos resultados, né? O mesmo destino. Então, isso é muito bom. E também essa questão da ansiedade, a gente é um ser tricotômico, né? O corpo, alma e espírito. Se a gente alimenta só o corpo, né? A gente cuida só do corpo, não cuidar do espiritual, do emocional, a gente acaba aqui entrando nessa, inclusive, é uma coisa que eu aprendo todos os dias, é mentalizar. Você sabe que eu fiz uma leitura recentemente da tese de um colega de doutorado, né? E é meu colega juiz, Dr. Ricardo Nicoli, é juiz substituto em 2º grau. Conheço ele. Conhece, né? Acho que todo mundo conhece, professor, né? Uma graça, meu professor também. Então, ele fala na tese dele, tem um trecho da tese dele que é da parte conclusiva, eu já li a tese dele toda. E ele faz uma
tem uma passagem lá que é muito reflexiva de um pouco do que a gente está conversando, sobre o papel do juiz, né? Quando ele discorre, a tese dele é sobre precedentes, né? Os padrões decisórios, né? E o papel do juiz nisso. E ele fala o seguinte, que o papel do juiz, frente a um padrão decisório, né? Então, assim, seu grande desafio de decidir, de julgar um caso concreto, ele fala que é como dirigir um carro, né? E eu concordo plenamente. Ele fala o seguinte, quando você está na direção de um carro, você olha para frente, você tem um caminho a percorrer, só que você tem um olho no retrovisor, né? Por quê? Porque aquilo que você vê no passado, né, aquilo que você está enxergando do que passou, ele é importante para construir a sua visão de futuro, né? Então, eu acho que esse pensamento que ele tão bem ilustrou numa tese de doutorado, que é da vida, né, mesmo, de percorrer o caminho profissional, é que nos leva na certeza de que somos úteis. Estamos aqui para construir algo, né? Então, assim, até voltando ao caso da inteligência artificial, ainda que todos os recursos, todas as ferramentas estejam à nossa disposição, sempre vai depender do lado humano resolver o conflito humano. Sim. Foi o que eu falei com ele, quando ele me trouxe essa ideia. Eu falei, ainda que a gente tenha o auxílio da inteligência artificial, é o humano quem vai resolver o humano, porque são humano. Vidas, né? Sim, é o humano que resolve o humano. Sim, sim. Por aí. É isso, pessoal. Já quase caminhando para o fim aqui. A gente já teve aqui um ensinamento que, se você aplicar, você vai conseguir. Agradeço aqui já de cara a presença demais aqui da doutora Flávia. Importantes ensinamentos. E, doutora, quero voltar um pouco para essa área acadêmica. Eu estou nesse período, a Stephanie já está saindo aí, mas tem muitas pessoas que vão assistir e precisa desse momento. Na universidade, a gente tem aquele momento de fraqueza, de falar assim, cara, mas será que eu estou no caminho certo? Será que é isso aqui mesmo que eu quero para mim? Aí chega algumas pessoas, talvez, na família e na própria família da pessoa e falar assim, para com isso, ou desmotivar. Eu sei que a senhora já teve aí um passado muito bom, né? Apoio familiar, mas infelizmente ao todo não é isso, né? A gente tem sim estudantes acadêmicos que têm dificuldades na família, talvez o pai, talvez a mãe, tio, avó, que acaba desmotivando, né? Mas teve aquele momento que a senhora olhou para a jornada e falou, poxa, então eu acho muitas vezes. Muitas vezes. Eu acho que a faculdade, como eu tinha um objetivo de uma etapa a ser concluída, eu não passei muito por isso. Porque eu via o seguinte, eu tenho que trabalhar, tenho que pagar meus estudos e eu preciso do meu diploma, né? Então, eu já tinha tudo muito desenhado, então não tive muito conflito. Mas, a partir do momento que eu me enxerguei na maratona do concurso público, quando eu tinha muitas certezas. Eu tinha certeza que eu não era capaz, eu tinha certeza que a prova era invencível, eu tinha certeza que não ia dar tempo de eu concluir a prova. Eu tinha certeza de que eu não tinha esgotado o edital, que ia cair aquilo que eu não tinha estudado. Então, assim, eu tinha tantas... as minhas incertezas era tão certo, era tão certo que eu não sabia, que eu não era capaz, que aquilo estava fora do meu alcance, que isso me limitava. E aí você escuta um de fora, essa aí não faz nada, né? Porque só vai passar como? Então, assim, mas não sai. Não tem dinheiro porque a gente investe tudo que tem e o que não tem para galgar o êxito num concurso público. Então, eu escutei muitas vezes. E aquela vontade de você comprar uma coisa nova, de fazer um passeio e de várias coisas que você tem que se restringir. Ela não vai no aniversário, não foi no casamento por que não veio? Porque amanhã ela tem prova. Mas a prova não é amanhã? Por que não veio para o casamento? Entende? Mas ela tem prova amanhã. Entendeu? Então, assim, ouvi muitas críticas. Mas as críticas fazem parte, né? Então, quando você passa, toda crítica, toda dúvida fica para trás. Porque vai acontecer. O conhecimento é um copo que transborda. Enquanto eu enxergava que eu estava aqui,
nos meus dias depressivos, eu falava assim, meu copo tá vazio. Depois, quando você começa a passar na primeira, segunda, fala, meu copo tá quase cheio. Você começa a olhar diferente. Essas respostas, elas chegam. Pode demorar? Pode. Pode ser difícil? Pode. Mas a resposta chega. E aí, quando você está do outro lado da porta estreita que você passou, todo mundo fala assim, essa menina nasceu para ser juíza. Aí você começa a ter o apoio explícito, né, de meus colegas de faculdade, da família, os amigos, né, e por aí vai. Mas não é isso que vai te levar lá até lá, entendeu? O que vai te levar até lá é o que você vai semear ao longo da sua trajetória. E não se iluda, é o alto desafio que precisa ser vencido. Você não adianta o apoio do pai e da mãe. Não adianta. Não é isso que vai te motivar. Até porque, eu vou falar uma coisa pra você. É difícil pra caramba, tá? É muito difícil. Eu deixei minha cidade natal, eu deixei meus pais, eu deixei meus amigos, eu deixei o meu estado para construir uma vida longe de casa. Não é fácil fazer isso. Não é fácil para uma menina jovem, antes dos 30, fazer isso. Já fiz... Uma das coisas que eu tinha mais medo de fazer era eleição. Eu fiz 6 eleições simultâneas na minha primeira comarca. 6 municípios de uma vez. Depois que você faz isso, o medo vai indo embora. Então, vai com medo mesmo, entendeu? Vai com medo mesmo, porque dá certo. Errar faz parte. Tenha a humildade de reconhecer quando você erra e falar assim, desculpa, eu errei. Eu não sabia que era dessa forma, entendeu? E outra coisa, existe um sistema que te ampara. Tem lei, tem recurso, tá certo? Você vai advogar, é sua primeira audiência, vai com fé, meu filho. Vai com medo, mas vai. Eu acho uma graça quando tem um primeiro júri para fazer, e aí tá lá para ter o apoio, tem um advogado lá. Vai com medo. Então, eu tive apoio de várias pessoas na minha carreira. Eu tive a primeira audiência para fazer, eu tive o primeiro júri para fazer, eu tive o primeiro advogado para atender, que eu contei para vocês que foi uma tragédia. Mas faz parte. Você vai se fortalecer com todas as experiências. Na faculdade, quando você estiver desanimado, não tiver uma palavra de incentivo, agarra na mão do coleguinha que está igual a você e fala assim, bora estudar junto? Certo? Vamos compartilhar aí os livros? Porque tem alguém passando por isso que você está passando também. Entendeu? Você não é o único que está passando por isso. Certo? E se lembre, você é privilegiado. Tem gente que está num outro lugar do mundo sonhando com a posição que você está. Entendeu? Isso não diminui o seu mérito, que você vai ter que percorrer suas conquistas e tudo mais. Mas enxergue que você é privilegiado. Você tem um banho, uma cama quentinha, um alimento, tem inteligência, está saudável. Vamos agradecer. Às vezes eu falo com o meu filho, que é meio resmungão, um caçula, eu falo assim, hoje você vai só agradecer. Você não vai resmungar. É proibido resmungar. Qual a primeira coisa que você vai agradecer? Bom dia. Bom dia. Eu agradeço que hoje está sol. Pois é. E aí é um exercício. E às vezes a gente é pequenininho mesmo, igual essa criança que precisa ser moldada. Para que eu vou resmungar se eu tenho um dia para vencer? Né? Então, ao final da jornada desse dia, eu vou estar muito feliz, porque eu comecei ela com vocês. Obrigado. A gente que fica grato pela presença da senhora. Lá no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, se eu não me engano, lá está escrito assim, tudo é graça, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, a gente agradecer é um princípio que traz várias outras coisas boas de Deus para nós. Sim. Então, é importante só fazer esse exercício com ele. Mas assim, eu agradeço, mas vale a pena, vale a pena. Eu acredito, assim, que Deus, ele, a gente aqui debaixo do céu, ele prepara um tempo e coisas para a gente. Então, vir aqui hoje, ter essa oportunidade de sentar com a senhora e ver a trajetória que a senhora teve e que a senhora acabou de descrever basicamente o que eu estou vivendo neste ano de 2025, é como se fosse Deus trazendo a senhora em pessoa
para trazer uma palavra de conforto para o meu coração. Porque eu olho para a senhora e eu literalmente me vejo na senhora no futuro. E eu quero um dia ter a honra, assim, de chegar em um nível e falar, olha, a doutora Flávia passou por isso e eu Vou percorri. trazer as duas aqui eu para... quero pra- testemunhar essa data. Eu quero testemunhar essa data. Eu queria falar do Edivanilson e da Camila. A Camila é uma assessora atual e o Edivanilson já foi meu chefe de cartório eleitoral na minha primeira comarca. Edivanilson hoje é juiz de direito em São Paulo, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Passou por um dos concursos mais difíceis. Edivanilson saiu de Pernambuco, aprovado em concurso público do TRE Goiás, e assim que a gente se conheceu, trabalhando na minha primeira comarca. Eu apresentei para ele as primeiras obras jurídicas, a gente estudou alguns processos juntos, e nesse tempo que não existia coaching, a gente trocava ideia, né? No interior, a gente passava a semana junto lá trabalhando, então eu tive essa oportunidade de fazer algumas orientações para ele, para a carreira jurídica. E a Camila, ela é minha atual assessora jurídica. E o sonho dela é ser juíza. E ela faz vários concursos, já está passando em várias etapas. E ontem foi celebrado o aniversário dela e eu ouvi inesperadamente um testemunho dela de como ela chegou até mim. E é muito bonito porque ela disse que o trabalho dela hoje comigo é resposta de oração. Que E eu bênção. fiquei muito impactada com isso e hoje, ouvindo o seu depoimento também de que esse encontro foi preparado para que a gente pudesse se conhecer, me comove, porque eu acredito muito nisso mesmo, de que Deus nos une porque é propósito dele. Sim. Né? Então, se é propósito dele que eu estivesse aqui, eu fico muito feliz por ser usada para esse instrumento de incentivo nesses jovens que são vocês na carreira jurídica e tão ligados ao mundo espiritual e a uma identidade de propósito muito grande para fazer da vida de vocês algo que vale a pena. Eu fico muito feliz de participar disso. Esse foi um momento muito incrível. Eu agradeço a senhora pela Obrigada. disposição do Vocês tempo, me emocionaram. por trazer essa bagagem de conhecimento pra gente. Com certeza é revigorante. E a senhora ainda vai impactar muitas vidas através da nossa, né? Porque Amém. o que a gente trouxe de aprendizado pra nossa vida aqui, eu tenho certeza que vai perdurar por muito tempo. Eu quero agradecer aos idealizadores e aos executores do Trincheira Intelectual. Essa palavra trincheira, para mim, representa muita coisa, porque a gente conversou aqui sobre desafios, né? Uhum. E é realmente aquele que soa, que está na arena da vida, né? Então, que realmente enfrenta suas batalhas, é que tem história para contar, minha gente. Isso. Não é? Sua vida, né? Então, eu ter sido aqui escolhida para estar com vocês, para falar um pouquinho sobre como foi a trincheira da minha vida, da minha trajetória, até chegar até esse momento, me emocionou, me despertou para essa consciência de que as minhas palavras vão ecoar como um incentivo a uma geração de estudantes aqui representada pela PUC de Goiás. Então, é uma imensa honra e fico muito feliz mesmo por ter feito essa partilha com vocês. É isso aí, pessoal. Agradecemos aqui mais uma vez a participação da doutora Flávia e a participação de todos vocês que colaboraram e colaboram com o Trincheira Intelectual. As pessoas que passam por aqui têm uma bagagem e têm um caminho a ensinar para nós, que somos jovens, somos novos e precisamos de pessoas. Churchill tinha uma frase, e tem uma frase de Churchill, que ele fala que nós somos pequenos nos ombros de gigantes. Então a gente só consegue enxergar mais além por conta dos gigantes, assim como a senhora, assim como tantos outros, seguiram e não desistiram. Então a gente quer agradecer pela senhora não ter desistido nos momentos que era para estudar, estudou, nos momentos que era ali para sacrificar, sacrificou. Então, sábados, né, a Flávia não veio, mas assim, estava lá estudando, então valeu a pena cada momento, porque tem uma geração de mulheres que vai vir para esse âmbito do judiciário, que olha para a senhora e vê assim, Flávia Zusa conseguiu
Eu sou também a Stephanie aqui, então eu consigo. Em nome de Jesus, a gente vai ter uma levada de pessoas aí no futuro que vai se espelhar, vai se inspirar na senhora. Obrigado de verdade pela sua participação. Obrigado. Completei, né, esse ano 20 anos de carreira e eu sou muito grata ao Estado de Goiás por ter me recebido. E eu sou apaixonada por essa profissão que eu exerço e por esses jovens que tocam o meu caminho. Vocês fazem parte disso hoje. Obrigada. Eu que agradeço. Amém, né? Então terminamos mais um episódio. Convido você para compartilhar, se inscrever no canal do Trincheira Intelectual, deixa seu like, compartilha e no próximo aguardo você.